Acordei muito, muito cedo na quarta-feira de manhã, entre a morte e o funeral, e simplesmente sentei-me e escrevi. E demorou cerca de 1h30. E tudo simplesmente saiu aos saltos. Numa revelação impressionante, o irmão da princesa Diana veio a público com uma afirmação que deixou o mundo inteiro incrédulo. Com pura emoção e inegável convicção, declarou: descobri o que realmente aconteceu a Diana e trouxe provas. As suas palavras chocantes reacenderam décadas de interrogações em torno da sua trágica morte, abalando os próprios alicerces da versão oficial. Que provas possui e por que revelá-las agora? Esta revelação bombástica pode mudar para sempre a forma como a história recorda os momentos finais de Diana. A noite em que o mundo parou. Na madrugada de 31 de agosto de 1997, as ruas de Paris testemunharam uma tragédia que viria a chocar o mundo. Um elegante Mercedes preto corria pelos confins escuros e ecoantes de um túnel urbano, implacavelmente perseguido pelos flashes das objetivas das câmeras dos paparazzi. Durante anos, Diana, princesa de Gales, foi perseguida pelos fotógrafos, com cada movimento seu escrutinado, cada passo seu invadido. Nessa noite, a sua tentativa de escapar à perseguição implacável terminou em catástrofe. O que começara como uma fuga desesperada por segurança, transformou-se numa violenta colisão de metal e vidro. Deixando o mundo sem fôlego, o carro o amassou com o seu impacto. Torceu-se e desfigurou-se, irreconhecível. Mas Diana sobreviveu ao acidente inicial. Os socorristas chegaram rapidamente, retirando-a dos destroços, com o corpo ferido e gravemente ferido. As cenas frenéticas naquele túnel de Paris, escondidas da vista do público, contrastavam fortemente com a calma e a compostura que ela sempre demonstrara em público. Naquelas horas tensas e agonizantes, o mundo esperava, sem saber que o impensável estava prestes a confirmar-se. Em poucas horas, a confirmação chegou. Diana, princesa de Gales, estava morta. A confirmação do nosso próprio secretário dos Negócios Estrangeiros, Robin Cook, que se encontra neste momento no Extremo Oriente, é de que Diana, princesa de Gales, morreu de fato nesse acidente de viação. A notícia espalhou-se como fogo em pó pelo mundo, transmitida pelas transmissões televisivas, pelas ondas hertzianas e pelos primeiros murmúrios nos fóruns da internet. As cidades silenciaram enquanto as pessoas lutavam para processar a enormidade da perda. Ruas, lojas e casas pararam, como se o próprio mundo tivesse sido refém da dor. O Palácio de Buckingham, o Palácio de Kensington e inúmeras residências reais tornaram-se santuários improvisados, com os seus portões forrados com flores. Cartas e fotografias de pessoas enlutadas desesperadas por prestar homenagem à mulher que o mundo aprendera a amar. As câmeras de televisão captaram multidões em choque e tristeza, com os rostos enterrados nas mãos, as lágrimas a escorrer livremente, enquanto os jornais registravam o caos de um mundo que lutava por compreender. Em todos os continentes, desde as ruas movimentadas de Nova York até as tranquilas cidades da Ásia, milhões sentiram a pontada da descrença, como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado. Diana, carinhosamente conhecida como a princesa do povo, tocou corações de formas que poucos conseguiam explicar, e a sua morte repentina deixou um vazio que ressoou universalmente. No entanto, por detrás desta onda global de pesar, desenrolava-se uma história mais silenciosa e complexa. Dentro dos muros reais, longe da multidão de enlutados, reinava o silêncio. O palácio, preso à tradição e ao protocolo, processava o choque de forma reservada e comedida, enquanto o público chorava, questionava e exigia reconhecimento. O funcionamento interno da família real navegava por uma resposta delicada e controlada. Dentro daqueles muros, a dor e a confusão misturavam-se com o dever, criando uma tensão que viria a moldar a narrativa daquele fatídico dia durante muitos anos. Enquanto o mundo chorava a morte trágica e prematura de Diana, os muros reais permaneciam em silêncio, guardando os seus segredos. Mas qual poderá ter sido a razão por detrás deste silêncio arrepiante? Será que a ação da monarquia moldou a percepção do público? Agora, vamos descobrir como o rígido protocolo real ofuscou o luto. Silêncio na casa de Windsor. Do lado de fora dos portões do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington, uma onda de luto varreu Londres. Milhares de pessoas em luto encheram as ruas, deixando montanhas de flores, cartas, fotografias e velas. Cada rama, cada bilhete, era um testemunho do profundo amor que o público nutria por Diana, princesa de Gales. Por toda a cidade, o ar parecia carregado de tristeza, e cada conversa sussurrada e cada abraço emocionado ecoavam a dor de uma nação.
Os canais de notícias transmitiram imagens de memoriais improvisados, captando ondas de luto que se espalharam por todos os cantos da Grã-Bretanha e mais além. O mundo assistiu, atônito, enquanto as pessoas expressavam abertamente o que muitos sentiam em privado. A perda de uma figura querida, cujo calor e humanidade tinham tocado milhões. No entanto, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, na remota tranquilidade do castelo de Balmoral, uma realidade completamente diferente desenrolou-se. Ali, dentro dos limites da propriedade real, a atmosfera era sufocantemente silenciosa. Os habituais símbolos de luto, bandeiras a meia haste, declarações oficiais, gestos de empatia, estavam ausentes. Reinava o silêncio, onde poderiam ter sido necessárias palavras de conforto. Durante dias, a rainha não respondeu. Os jornais, habituados a manter uma distância respeitosa do protocolo real, tornaram-se cada vez mais insistentes, com os seus títulos a investigar a falta de resposta. As perguntas ecoaram por todo o país. Por que é que a monarquia não tinha celebrado a morte da princesa? Por que é que não havia qualquer sinal visível de luto por parte da família? No centro da dor da nação, em Balmoral, as crianças reais enfrentavam uma provação pessoal e silenciosa. Os príncipes William e Harry, de apenas 15 e 12 anos, foram colocados num ambiente dominado por rituais rigorosos e compostura forçada. Em vez de calor ou consolo, cada ação era comedida, cada emoção contida, deixando pouco espaço para a dor crua e humana que se apoderara do mundo exterior. Para o jovem Harry, a ausência de reconhecimento e a formalidade das pessoas que o rodeavam apenas intensificavam a sua confusão e dor. Repetidamente, fazia a mesma pergunta devastadora, a sua voz suave carregando o peso de uma perda inimaginável. Ela já se foi mesmo? Para Charles Spencer, o devotado irmão de Diana, a atmosfera em Balmoral era assustadoramente sobrenatural. Lá fora, as ruas transbordavam de pesar. Flores, lágrimas e sentidas homenagens jorravam de uma nação em luto. Lá dentro, a família real permanecia rígida, serena e dolorosamente silenciosa. Cada gesto medido pelo protocolo e não pelo sentimento. Para Spencer, o contraste era impossível de ignorar. O estoicismo cuidadosamente mantido. As declarações adiadas, a adesão à tradição em detrimento da ternura. Tudo gritava a favor de um sistema que valorizava a imagem acima da humanidade. Cada corredor silencioso, cada palavra não dita, tornava-se a prova de que o palácio tinha priorizado o ritual em detrimento da compaixão, deixando as necessidades emocionais sem reconhecimento. Aos olhos de Spencer, a resposta da família real deu prioridade ao protocolo em detrimento das pessoas, deixando até os filhos de Diana sozinhos perante a tragédia. Mas o que deixou Charles Spencer tão profundamente afetado pelas suas ações? Agora, vamos explorar o extraordinário vínculo entre ele e Diana, que moldou a sua dor e o seu intenso sentimento de proteção. Unidos pelo sangue e pela confiança. Charles Spencer, o nono conde. Spencer era mais do que apenas o irmão mais novo da princesa Diana. Sempre transportou um sentimento intenso, quase instintivo, de proteção pela irmã. Desde os primeiros dias das suas vidas, formou-se um vínculo único entre eles. Uma ligação forjada através de experiências partilhadas, confidências sussurradas e os desafios de crescer numa família marcada pela distância e pela divisão. Embora Carlos tivesse 3 irmãos mais velhos, Lady Sarah, McCall Cordale, Lady Jane Fellows e a própria Diana, foi a princesa de Gales que se tornou a sua companheira mais próxima. E a sua presença foi uma luz que o guiou durante os seus anos de formação. Diana era 3 anos mais velha do que ele, e a proximidade de idades significava que partilhavam mais do que apenas o apelido. Partilhavam uma compreensão mútua e uma intimidade emocional que os outros, ocupados com as suas próprias vidas, não conseguiam proporcionar. Sarah e Jane, 9 e 7 anos mais velhas, respectivamente, passaram grande parte da infância de Charles em colégios internos. A ausência delas deixou um vácuo, um espaço preenchido apenas pela presença mais silenciosa, mais profundamente significativa, de Diana. A responsabilidade de os criar recaiu em grande parte sobre o pai, John Spencer, a quem foi concedida a guarda após o divórcio da família. Em 1969, de Frances Shand Kidd, sua mãe. Enquanto John exercia uma influência constante e tranquilizadora no lar, proporcionando um apoio e encorajamento silenciosos, Diana tornou-se uma fonte de companhia e orientação para o irmão mais novo. Carlos refletiu mais tarde que o pai, embora amoroso, tinha uma natureza reservada, e a mãe,
embora dedicada à sua maneira, era inadequada para as exigências da paternidade a tempo inteiro. Circunstância que, de muitas formas, intensificou o vínculo entre Diana e ele. Carlos e Diana viveram a infância lado a lado, apoiando-se um no outro em busca de conforto, risos e orientação no meio das incertezas da juventude. O seu vínculo ia muito além de meros laços fraternais. Era uma ligação profunda construída com base na confiança, na lealdade e na compreensão tácita. Nos momentos em que a família não conseguia compreender a intensidade dos seus sentimentos, encontravam consolo uns nos outros, partilhando segredos, piadas e conversas sinceras. Charles refletia frequentemente sobre esta proximidade, descrevendo como se sentiam muito unidos, uma parceria que se tornou uma âncora estável, proporcionando equilíbrio emocional no meio dos desafios turbulentos do crescimento. À medida que Carlos e Diana se tornavam adultos, a sua ligação só se fortaleceu, transformando-se de um companheirismo de infância num vínculo profundo e inquebrável. Esta profunda intimidade tornou-se a base dos ferozes instintos protetores de Carlos, que mais tarde definiriam as suas ações após o trágico falecimento de Diana. A proximidade que cultivaram nos recantos silenciosos de um lar fragmentado deixou-lhe uma marca indelével, compelindo-o a proteger a memória dela e a zelar pelos filhos. Mesmo na sua ausência, o amor, a confiança e a compreensão que partilharam perduraram, orientando o seu compromisso inabalável em honrar o legado de Diana e proteger a sua família. Ligado pelo amor e pela perda, Carlos salvaguardava o legado de Diana, mas, por detrás do luto público, ocorreram ações que o perturbaram profundamente. O que aconteceu realmente após a trágica morte dela que o deixou furioso? Agora, vamos mergulhar nas formas chocantes como o protocolo real deu prioridade à imagem em detrimento do coração das crianças. O passeio pelo caixão que assombrou Harry. Naquele inesquecível dia de setembro de 1997, o mundo testemunhou uma imagem que ficaria gravada na memória coletiva. 2 rapazes a caminhar solenemente atrás do caixão da mãe, a princesa Diana. Para milhões de pessoas que assistiam pela televisão e enchiam as ruas de Londres, o cortejo parecia a personificação da coragem e da compostura. Uma demonstração pública de pesar transformada em força silenciosa. Cada passo dos rapazes era captado pelas câmeras. Cada olhar sem lágrimas era ampliado e transmitido através dos continentes. O seu silêncio era elogiado como estoicismo. O seu luto interpretado como bravura. No entanto, por detrás das imagens polidas e das narrativas dos mídia, existia uma realidade muito mais dolorosa e complexa. Uma história que era conhecida intimamente por Charles Spencer, o devotado irmão de Diana. A história oficial propagada pelo palácio sugeria que os jovens príncipes tinham escolhido, por vontade própria, participar no cortejo fúnebre. Mas Spencer, com um profundo conhecimento tanto da natureza da irmã como do rígido funcionamento da instituição real, sabia a verdade. Não houve verdadeira escolha. William e Harry eram crianças que navegavam pelo impensável, colocados sob a luz de um palco global pelo próprio sistema que os deveria proteger e proteger. A caminhada atrás do caixão da sua mãe, enquadrada como um acto de coragem pessoal, foi na realidade um ritual imposto pelo protocolo, uma performance simbólica concebida para defender a imagem da monarquia a um custo pessoal devastador. Para Harry, então com apenas 12 anos, aquela marcha solene tornou-se mais do que uma recordação passageira. Transformou-se num trauma duradouro. Cada flash das câmeras que acompanhavam cada passo deles servia como uma marca permanente de um dia que nenhuma criança deveria ter de suportar. Os gritos do público, a dor crescente que os rodeava e as expectativas inflexíveis da instituição convergiram para um momento de profunda e incompreensível tristeza. Cada passo parecia medido, cada olhar examinado, não deixando espaço para a dor genuína, o conforto ou as expressões naturais de perda que uma criança exige. Para Spencer, a procissão tornou-se a prova A, um testemunho inegável das duras realidades da vida real. Ilustrou como a instituição, ligada à tradição, ao protocolo e à busca incessante da percepção pública, subordinou voluntariamente o bem-estar emocional de 2 crianças para proteger a sua imagem. Nos anos seguintes, refletiu sobre aquele dia não apenas como um momento de angústia pessoal para os seus sobrinhos, mas como um severo aviso sobre o custo humano da hierarquia rígida e da priorização da aparência em detrimento da empatia. A imagem de William e Harry a caminhar atrás do caixão da mãe ficou gravada na história, não apenas como uma cena de luto coletivo, mas como evidência de um sistema que exigia sacrifício dos mais jovens e vulneráveis. Aos olhos de Spencer,
O passeio pelo caixão simbolizava tragédia, luto, controlo e o custo do protocolo para as crianças. Mas, para além do espetáculo público, quão profundamente a morte de Diana tocou o coração de Spencer? Agora, vamos descobrir as reflexões íntimas de Charles Spencer sobre a dor persistente e o impacto duradouro da perda da sua amada irmã. Um vazio insubstituível. Charles Spencer, Arnaldo Conde Spencer. Há muito que fala com uma honestidade notável sobre o profundo impacto emocional da morte prematura da princesa Diana e o vínculo duradouro que partilharam ao longo das suas vidas. A perda da irmã, revelou, foi mais do que uma tragédia pessoal. Foi, nas suas palavras, uma verdadeira amputação. As palavras captam a profundidade de uma dor visceral e constante. Perder alguém que foi parte central da vida desde a infância. Alguém com quem partilhamos piadas, confidências e momentos do cotidiano, é sentir um vazio que não pode ser preenchido. Para Spencer, Diana não era apenas família. Era uma companheira, uma confidente e uma presença constante cuja ausência deixava um vazio irreparável. Refletindo sobre a experiência de perder um irmão, a natureza deste luto. Ao contrário das amizades ou dos laços românticos, os irmãos ocupam um espaço único na vida de uma pessoa. Fazem parte das primeiras memórias, dos anos fundamentais da identidade e dos ritmos diários do crescimento. A morte de uma pessoa assim deixa uma lacuna profundamente pessoal e persistentemente assombrosa. Para Charles, esta lacuna não era meramente emocional, mas estava entrelaçada com as memórias de experiências partilhadas, risos e até momentos comuns que agora se tornavam impossíveis de reviver. Carlos descreveu, com silenciosa pungência, a natureza surreal da vida após a morte de Diana. Durante anos, deu por si a pensar que deveria ligar-lhe para partilhar uma história, uma piada ou um pensamento, apenas para se lembrar de que tais conversas eram agora para sempre impossíveis. O sentido de humor e a compreensão mútuos tinham sido uma parte duradoura da sua vida, e a súbita impossibilidade desta ligação amplificou a sensação de perda. A percepção de que aqueles momentos familiares nunca poderiam regressar tornou o luto mais complexo e complexo. No seu livro de memórias, A Very Private School, a Memoir, Carlos refletiu ainda mais sobre a forma como a morte de Diana simbolizou a perda de uma parte fundamental da sua infância. Tantas recordações se entrelaçavam com a presença dela. As travessuras, as confidências, os entendimentos silenciosos. E sem ela, parte dos seus anos de formação pareceram irrevogavelmente alterados. A profundidade da ligação entre eles garantiu que a ausência dela nunca fosse temporária. Deixou uma marca permanente na sua vida, moldando a sua perspectiva sobre a família, o amor e a vulnerabilidade. Através destas reflexões, Charles Spencer não só transmite o vínculo íntimo que partilhava com Diana, como também ilumina o impacto humano duradouro da sua perda. As suas palavras recordam ao mundo que o luto não é um momento isolado, mas uma viagem contínua, moldada pelas pessoas que deixam a marca mais duradoura no coração. O luto perdura. O amor deixa marcas duradouras e a memória de Diana molda cada coração que tocou. Mas será que Spencer conseguirá falar com força suficiente para que o mundo o ouça? Agora, vamos mergulhar no elogio explosivo de Charles Spencer, enquanto ele desvenda as verdades ocultas por detrás das trágicas horas finais de Diana, quebrando o silêncio real. Dentro dos sagrados muros da abadia de Westminster, desenrolou-se um momento que abalou séculos de tradição real. Charles Spencer, Arnaldo Conde Spencer, deu um passo em frente não só para prestar homenagem à sua amada irmã, Diana, princesa de Gales, mas para confrontar os próprios poderes e pressões que a perseguiam implacavelmente. Com determinação comedida, subiu ao púlpito e na sua voz ressoava tanto pesar como indignação justificada. Pintou um retrato mordaz de Diana como a pessoa mais perseguida da era moderna, uma frase que transbordava a solenidade da abadia e ecoava nos corações daqueles que a ouviam em todo o mundo. As palavras de Spencer não eram apenas de luto. Eram uma acusação ousada. Expôs a máquina implacável da imprensa, cujos flashes perseguiram Diana durante décadas, invadindo cada momento privado e transformando a sua vida num espetáculo público. Mais do que isso, ergueu um espelho para as próprias instituições que a rodeavam. Estruturas formais que falharam em protegê-la, confortá-la ou defendê-la nos momentos em que a proteção era mais necessária. Naquele espaço de grandeza e protocolo secular, a sua voz soava com um raro desafio, desafiando as convenções que exigiam silêncio e compostura em detrimento da verdade e da empatia. Enquanto falava,
A sua promessa de proteger os filhos de Diana, William e Harry, reverberava pela nave. Um voto estrondoso que quebrava a quietude cerimonial. Era uma declaração não só de ressentimento, mas de dever e amor. Aplausos, incomuns em procedimentos tão solenes, percorreram a Assembleia, um reconhecimento espontâneo de honestidade e coragem, quebrando as rígidas expectativas da realeza. Todos os olhos e ouvidos daquela abadia se tornaram testemunhas de uma verdade que não podia ser contida pela tradição ou pelo decoro. O sofrimento de Diana não foi um acidente trágico, nenhuma reviravolta cruel do destino. Foi o produto de forças implacáveis, dos media, da expectativa e da negligência sistêmica que a acompanharam até o seu último e prematuro suspiro. O elogio fúnebre de Spencer transformou a cerimônia de um ritual de luto num acerto de contas histórico. As suas palavras trouxeram clareza a um mundo em luto, revelando as dimensões ocultas da perda que se estendiam muito para além do âmbito pessoal. Milhões de pessoas que assistiam nos ecrãs de televisão de todos os continentes compreenderam, talvez pela primeira vez, que a vida de Diana, embora celebrada, tinha sido limitada por pressões invisíveis aos olhos do público, pressões que a sua família e os seus filhos continuariam a enfrentar muito depois do fim da cerimônia. Isto foi mais do que um discurso. Foi uma afirmação histórica de responsabilidade e de memória. Ao falar com tanta precisão, honestidade e coragem, Charles Spencer não só honrou a memória da sua irmã, como também estabeleceu uma narrativa duradoura de que a vida, as lutas e o legado de Diana estavam entrelaçados com forças que não podiam ser simplesmente ignoradas. Naquele momento solene, a abadia tornou-se tanto um palco para o luto como um fórum para a verdade, oferecendo um raro vislumbre das realidades por detrás da coroa, das câmaras e das manchetes. As palavras de Spencer quebraram o silêncio, revelando verdades ocultas, expondo traições e salvaguardando o legado de Diana. Mas a questão permanece. Quem levará avante este voto para realmente proteger a memória dela? Agora, vamos aprofundar como Harry desafiou corajosamente a tradição real para honrar o legado da sua mãe. Quebrando o ciclo, o silêncio que tomou conta da casa de Windsor em 1997 não desapareceu simplesmente com o tempo. Plantou sementes invisíveis que continuariam a gerar consequências durante décadas. A arrepiante contenção daqueles primeiros tempos, marcada por protocolos formais e declarações cuidadosamente ponderadas, deixou marcas profundas nos jovens príncipes William e Harry. Para Harry, o trauma de caminhar atrás do caixão da mãe, com cada passo observado por milhões, não era apenas uma memória passageira. Tornou-se um momento decisivo, uma ferida que permaneceu gravada na sua psique muito depois de os últimos enlutados se terem dispersado. Cada flash de câmera, cada demonstração pública de pesar observada pelo mundo, recordava-lhe a vulnerabilidade e o escrutínio que rodearam a sua mãe, a princesa Diana, até as suas últimas horas. Anos mais tarde, Harry testemunhou um eco assombroso desse mesmo escrutínio dirigido à sua própria mulher, Meghan. A atenção implacável dos mídia, muitas vezes intrusiva e hostil, combinada com um distanciamento institucional que parecia imune à empatia, refletia as pressões que atormentavam a sua mãe. Os padrões de controlo, expectativa e a rígida exigência de compostura estavam ainda muito presentes, como se as lições do passado tivessem sido ignoradas. Harry reconheceu o perigo. Sem intervenção, o mesmo ciclo de exposição, estresse emocional e falta de proteção que marcaram os últimos anos de Diana continuaria, repetindo-se na sua própria família. Ao contrário de 1997, Harry optou por agir. Em 2020, ele e Meghan tomaram a decisão sem precedentes de se afastarem dos seus deveres reais formais, afastando-se do brilho da vida oficial no Reino Unido. Esta decisão não foi fruto de um desafio em si. Foi um esforço deliberado para romper com o padrão que consumia a sua mãe e salvaguardar o bem-estar da sua família. A escolha de romper com a tradição e as expectativas foi corajosa e profundamente pessoal. Simbolizou a recusa em aceitar um sistema que priorizava as aparências em detrimento do bem-estar humano e a insistência de que a autonomia pessoal e a proteção dos entes queridos não podiam ser sacrificadas no altar do protocolo. Nesta atitude ousada, os alertas que Charles Spencer fizera após a morte de Diana encontraram ressonância. A sua insistência de que o frio distanciamento da instituição tinha prejudicado Diana e os seus filhos ecoou na decisão de Harry de retomar o controle sobre a sua própria vida e a vida daqueles que amava. Mais uma vez, o legado de Diana revelou a sua dupla natureza. Foi uma história de profunda tragédia. Sim,
mas também uma história de desafio, de questionamento de sistemas concebidos para priorizar a imagem em detrimento da humanidade. A sua influência estendeu-se muito para além da sua vida, moldando decisões, inspirando instintos de proteção e lembrando ao mundo que o verdadeiro cuidado e compaixão não podem ser limitados pela tradição. Ao afastar-se, Harry não só honrou a memória da mãe, como também ensinou uma lição intemporal: a de que o valor da vida humana, do amor e do bem-estar deve sempre sobrepor-se aos rígidos códigos de aparência. Protocolo e expectativas. Harry desafiou séculos de tradição real, protegendo ferozmente a sua família e levando avante o legado de Diana. Mas o que revela realmente? Poderia expor como Diana foi traída tanto pela imprensa como pelo protocolo, deixando os seus filhos presos ao silêncio em vez de serem nutridos com amor? Vamos descobrir a verdade chocante. A revelação chocante de Charles Spencer. A fúria de Charles Spencer. O desafio inabalável nas suas palavras e o peso emocional duradouro dos príncipes William e Harry são muito mais do que meras recordações de luto. São provas inegáveis. Provas de que Diana, princesa de Gales, foi implacavelmente perseguida e, por fim, traída tanto pela imprensa invasora como pelas rígidas estruturas do protocolo real. Prova de que os seus filhos, em vez de serem acolhidos com conforto e compreensão, foram lançados num mundo que exigia silêncio, compostura e resistência para além da sua idade. Prova de que o distanciamento frio e comedido da monarquia deixou feridas não só visíveis em gestos públicos, mas gravadas na própria trama da vida dos rapazes. Não eram meras histórias ou queixas abstratas. Eram provas tangíveis e vivas de um sistema que valorizava a aparência acima da humanidade. Naquele fatídico dia de setembro de 1997, Spencer proferiu uma mensagem que chocou o mundo, não através de alegações sensacionalistas ou conspirações, mas pela clareza penetrante da verdade. Na grandeza silenciosa da abadia de Westminster, as suas palavras romperam séculos de decoro real cuidadosamente mantido. Nomeou os caçadores, responsabilizando os paparazzi pela sua perseguição implacável e, ao fazê-lo, traçou uma linha entre a negligência, a exploração e a responsabilização. Não vacilou e não amoleceu. O seu discurso foi um desafio direto às forças que contribuíram para a morte trágica da sua irmã. No seu desafio, ofereceu mais do que tristeza. Fez um apelo à consciencialização, proteção e reconhecimento, tornando impossível para o mundo ignorar o custo humano por detrás das manchetes. O voto de Spencer para proteger os filhos de Diana não foi cerimonial. Foi uma promessa forjada no cadinho da perda. William e Harry, jovens e vulneráveis, foram protegidos não por uma tradição vazia, mas pela determinação feroz de um tio que compreendia tanto os perigos que espreitavam, para lá dos portões do palácio, como o profundo vazio emocional deixado pela ausência da mãe. As cicatrizes que carregavam eram visíveis na postura, nas expressões fugazes e nos momentos em que a dor ressurgia, apesar da expectativa pública de compostura. Cada olhar, cada pausa na conversa, testemunhava o peso do fardo da infância. Um fardo imposto não apenas pelo destino, mas por um sistema impreparado para nutrir, consolar ou priorizar o seu bem-estar. Através das suas palavras e ações ousadas, Charles Spencer levantou o véu sobre as verdades ocultas que rodeavam a tragédia da princesa do povo. Revelou uma realidade crua, onde a vulnerabilidade humana estava soterrada sob o peso de uma cerimônia rígida, onde a dor e os gritos de uma nação inteira eram recebidos com um silêncio arrepiante da própria instituição que deveria proteger, confortar e guiar aqueles que estavam sob os seus cuidados. Ao nomear corajosamente os implacáveis caçadores e ao jurar proteger os seus filhos, Charles Spencer revelou uma verdade que ecoaria por gerações. Expôs todo o peso da traição, expondo as forças que perseguiam Diana implacavelmente e deixaram cicatrizes duradouras naqueles que ela mais amava. As suas palavras transformaram a dor em evidência inegável, transformando a tristeza num testemunho marcante. O que se seguiu não foi apenas luto, mas uma revelação, uma clareza entrelaçada com sofrimento, comprovando a magnitude da vida de Diana, as suas lutas e o seu legado duradouro. Mas o que pensa da prova do irmão da princesa Diana que chocou o mundo? Adoraríamos saber a sua opinião nos comentários.